Olá, caros companheiros de ideal, no estudo da doutrina, nessa série de vídeo que estamos fazendo com o estudo do o Livro dos Espíritos, também baseados em mensagens de Emmanuel, durante os estudos que Chico Xavier fazia lá no seu centro com seus amigos, ok? Então, dando continuidade, nós agora estamos no, no segundo livro de O Livro dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências, onde se fala aqui da encarnação dos diferentes mundos. E aqui o estudo é na questão 182. Kardec assim pergunta: podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral nos diferentes mundos? A resposta: nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. Bastante lógico e claro, né? Porque uma criança que se inicia nos estudos das primeiras letras, nos estudos das operações aritméticas, né? Não teria como nós explicarmos a elas e revelar-lhes as condições de fórmulas matemáticas complicadíssimas no âmbito da engenharia, né? Pois que até poderíamos assustá-la ou até afastá-la dos estudos, né? Então, a, as revelações que se nos fazem vai de acordo com o nosso grau de adiantamento, onde nós estamos já perceptíveis das coisas que podemos conhecer. Caso contrário, estas questões não terão fundamentos para nós, não terão muitos sentidos. E a este respeito do processo de evolução, principalmente em mundos mais superiores, Kardec dá o seguinte comentário. À medida que o espírito se purifica, o corpo que ele reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. A matéria é menos densa, não rastejam mais penosamente na superfície do solo. As necessidades físicas são menos grosseiras e os seres vivos não têm mais necessidades de se entredevorarem para se nutrir, né? Olha só, né? A gente não faz essa reflexão. Nós, seres vivos, os animais e nós, nos entredevoramos, né? E isso ainda é uma necessidade da rudeza do nosso organismo no estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Adentrando a planos mais elevados, a nossa matéria se aperfeiçoa igualmente, juntamente com o aspecto moral do nosso espírito. O espírito é mais livre e tem, para as coisas distantes, percepções que nos são desconhecidas. Vê pelos olhos do corpo o que vemos apenas pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade, que é esta escala que nós estamos buscando, principalmente agora, nessa transição planetária, onde imaginamos, né, que o processo de evolução dos seres que aqui permanecerão, que herdarão a Terra, fará coisas semelhantes a esta, ainda que em nível inferior. É assim que nos mundos superiores à Terra as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não têm motivo, visto que ninguém se preocupa em causar dano aos seus semelhantes. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, faz com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Recebem-na sem medo como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral destes mundos. E isto é perfeitamente racional,
quanto menos o corpo é material, menos está sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões para destruí-lo. Este, um auxílio da providência que deseja abreviar os sofrimentos. Lógico é que no estágio que nós nos encontramos ainda na Terra, ainda na forma de um planeta de provas e expiações, né, a rudeza dos nossos sentimentos, a inferioridade moral a que ainda estamos sujeitos, os excessos de defeitos do orgulho, do egoísmo, das vaidades, né, fazem com que o nosso organismo se desorganize facilmente e provocando inúmeras e diversas doenças. E assim, à medida que o espírito evolui, o seu corpo menos sofre pelas vicissitudes dos defeitos que carregávamos e não mais teremos, e os processos virtuosos que vamos adquirindo farão com que a nossa organização física seja mais adiantada e sofra menos. A respeito dessa questão, Emmanuel traz um comentário, e este estudo feito pelo Chico, da questão 182, foi na reunião pública do dia 17 de agosto de 1959. E a esta lição Emmanuel coloca ante o além. E diz-nos o seguinte: há quem lamente a incapacidade dos amigos desencarnados para mais amplo concurso na solução dos enigmas que atormentam a vida moral na Terra. Estudiosos inúmeros desejariam que os chamados mortos se utilizassem dos sensitivos comuns, os médios, quais instrumentos mecânicos para espetaculares eventos, reclamam deles a intervenção positiva no laboratório terrestre, para a cura de moléstias dificilmente reversíveis. A revelação de fórmulas milagrosas na matemática das finanças, a descoberta de forças ocultas da natureza e a materialização de estadistas ilustres domiciliados no além, para que, de manifesto, venham falar ao povo na praça pública. Suponhamos, porém, que uma escola seja diariamente assaltada por teorias inoportunas, com desrespeito à autoridade do magistério, desconhecendo-se a necessidade particular da instrução de cada discípulo nessa escola. Imaginemos também um tribunal sistematicamente invadido por sugestões exóticas que alarmem o ânimo da magistratura, ignorando-se o imperativo do exame especial de todos os processos alusivos à regeneração de cada delinquente em si mesmo. Conjecturemos ainda quanto à perturbação de um hospital incessantemente acometido de indicações extemporâneas que transcendam o quadro de experimentos da medicina, estranhando-se o impositivo do tratamento individual para cada enfermo. De certo que a produtividade sobreviria à frustração, tanto quanto a luz do serviço se oporia à sombra do caos. É claro que nesses exemplos que Emmanuel nos traz, né, qualquer questão além da nossa capacidade de entendimento, seja na escola, seja nos tribunais, em hospitais, né, qualquer coisa que ainda não pertença ao nosso grau, pertencente ao nosso grau de evolução, causaria mais problemas do que soluções. E Emmanuel continua ainda. É mais do que justo nos empenhemos todos no amparo ao aprendiz, no auxílio ao encarcerado e no socorro ao doente. Mas, além disso, ninguém espere que os companheiros desencarnados interfiram nas atividades humanas, favorecendo a inconsequência ou a desordem. Sem a prática do trabalho, da provação, o ser humano não consegue aprender e nem apreender as lições que lhe são necessárias ao desenvolvimento, né? Todos nós sabemos, principalmente os que são pais, educadores, né? A uma criança que está aprendendo, ninguém faz a lição de casa por ela e nem a exime das provas para que ela possa adentrar a estudos mais adiantados. Cada qual
terá que passar pelas suas próprias provas e o aprendizado necessário. Não tem como a espiritualidade vir e nos eximir das nossas responsabilidades de processo evolutivo individual, que é de nossa responsabilidade. Quando os mensageiros da espiritualidade enobrecida recebem a permissão necessária para contribuir ao progresso do globo, corporificam-se no berço à afeição dos homens vulgares, comungando-lhes as vicissitudes e as dores. Então, não queremos nós, através de médiuns, através de informações do plano espiritual, obtermos soluções para as nossas doenças, para as questões de resolução dos problemas que nos trazem as marginalidades, das questões de saúde nossa, né? É necessário que espíritos mais esclarecidos e evoluídos venham, encarnem junto de nós e num processo, inclusive, de autoaperfeiçoamento, estes espíritos tragam estes conhecimentos e estes desenvolvimentos. A nossa história é rica em exemplos de seres da espiritualidade que desceram ao plano da matéria e, com esforço próprio, com a ajuda talvez de alguns, conseguiram eliminar doenças, adiantar questões de estudos, resolver problemas de marginalidade. Então, tudo depende do esforço de cada um de nós. E assim ainda, nesse sentido, Emmanuel continua exemplificando. É assim que encontramos um Thomas Edison vendendo jornais para se manter aos 15 anos de idade, atingindo a posição de um dos maiores gênios técnicos de todos os tempos e deixando nada menos do que 800 invenções registradas. E um Louis Pasteur, filho pobre de um curtidor, que sem ser médico pode ser considerado como sendo o fundador da microbiologia, apesar do trabalho valioso de seus antecessores. Lembramos-nos do Cristo, o Divino Mestre por excelência, ele que podia, como ninguém, influenciar ambientes e criaturas, surge entre os homens como qualquer criança necessitada de arrimo, vive em sua época ao modo do homem normal, e embora a luz e o amor lhe coroem a presença sublime, expira num lenho áspero, à maneira de qualquer condenado à morte sem culpa. Realmente, os espíritos desencarnados não podem penetrar assuntos que a humanidade ainda não pode compreender. Entretanto, guarda a convicção de que te trazem eles as notícias mais importantes de todas, a verdade de que a vida prossegue além do sepulcro e de que todos nós, desencarnados e encarnados, seja onde for, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. Essa lição é muito importante, né? Muitos às vezes desejariam obter de graça as informações da espiritualidade superior, como que se resolvendo problemas que a própria a raça humana encarnada tem que resolver. E quando nós vemos os exemplos da nossa história de seres mais esclarecidos em a Terra e vivem na condição de espíritos encarnados como qualquer um de nós, e trazem estes avanços tecnológicos nas ciências, na medicina, na educação, onde quer que eles estejam atuando, ok? E na sequência numérica dos estudos feitos pelo Chico Xavier, ainda neste livro 2, no capítulo 4 da pluralidade das existências, ainda agora no subitem trazendo sobre transmigração progressiva, Chico e seus amigos estudam a questão 196. E Kardec aqui pergunta: os espíritos, não podendo melhorar-se, senão suportando as tribulações da vida corporal, seguir-se-ia que a vida material seria uma espécie de cadinho ou depurador, pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para atingirem a perfeição?
Esta é a questão, a resposta dos espíritos. Sim, é bem isto. Eles se melhoram nestas provas, evitando o mal e praticando o bem. Este é a solução da nossa evolução, evitar o mal e praticar o bem. Porém, é só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas, num tempo mais ou menos longo e segundo seus esforços, que eles atingem o objetivo para o qual tendem. Uma subpergunta de Kardec neste item. É o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo? Ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo, diz a espiritualidade superior. Teu corpo é uma veste que apodrece, eis tudo. E Kardec traz aqui um pequeno exemplo a respeito da videira nessa comparação desta questão que está sendo estudada. No suco da videira encontramos uma comparação material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém um licor chamado espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma multidão de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Depois de várias destilações, em cada uma da qual se depura de algumas impurezas, ele alcança a pureza absoluta. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se purificar. As matérias estranhas são como o perispírito que se depura, ele mesmo, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Perfeita imagem que utiliza Kardec, né, para dizer da nossa depuração moral no nosso processo de evolução. E quanto a esta questão 196, nós vamos ter no livro Religião dos Espíritos a mensagem de Emmanuel a respeito desse estudo do Chico, que foi realizado no dia 18 de setembro de 1959 e que se intitula como Reencarnação e Progresso, ok? E a mensagem de Emmanuel diz-nos o seguinte: comentando as necessidades da reencarnação, anotemos alguns quadros da natureza. O celeiro é a casa ideal das sementes. Aí se congregam todas em sabores, em saborosa intimidade, e quando semelhante reunião se delonga em demasia, degeneram-se na essência, por ação de agentes químicos, tornando-se imprestáveis. Conduzidas, porém, ao replantio, embora padeçam solidão e abandonem nas vicissitudes do solo, voltam de novo à glória da vida em forma de verdura e flor, espiga e pão. A gleba de calcário friável é comumente o refúgio de numerosos tratos de argila que aí descansam. Às vezes por séculos através de lentas modificações sem maior proveito. Entretanto, se trazidos ao clima esfogueante do forno, materializam nobres sonhos do oleiro, atendendo a largas tarefas de utilidade em planos superiores. Além da morte física que pode a alma retemperar-se ao calor das afeições caras, condicionada ao campo de afinidades em que se expressam emoções e desejos. Todavia, superada a fase de justo refazimento, aparece a ociosidade que, se mantida, faz com que o espírito por muito tempo se mantenha estanque ante a luz do progresso. Quer dizer, se nós permanecêssemos no plano dos espíritos, sem ainda nos avançarmos nos progressos morais, principalmente, nos processos de conhecimentos tecnológicos científicos, que também fazem parte das nossas necessidades evolutivas, né? Se nós ainda não conseguíssemos, sem o cadinho de reencarnarmos, de estarmos na Terra, elaborando as nossas provas, fazendo com que as nossas experiências se realizassem, este nosso espírito não conseguiria progredir. E então, por isso que Emmanuel nos explica que a reencarnação se mostra imprescindível e inadiável. Determinado companheiro terá resolvido os problemas da sexualidade inferior,
mas guardará consigo febre de cupidez. Outro sentir-se-á liberado das tentações da usura, entretanto, permanecerá em conflito com o vício da inconformação. Alguém terá vencido o hábito da rebeldia sistemática, mas sofrerá em si mesmo o estilete magnético do ciúme. Este e aquele amigo se revelarão livres desta praga mental, contudo sustentam-se ainda algemados à vaidade infantil ou ao orgulho tirânico. Ou seja, enquanto nós não estivermos nas tribulações da existência terrena, nós não conseguiríamos fazer com que estes nossos defeitos, essas nossas imperfeições fossem eliminadas e adquiríssemos as virtudes necessárias. E para que estas chagas ocultas em nosso ser sejam extirpadas de nossa alma, é imperioso nos voltemos para o renascimento na arena física, onde encontraremos a diversidade naqueles que não pesam por nossas medidas, para que aprendamos a respirar nas dimensões da vida maior. Em nosso presente estágio de evolução, será preciso renascer na Terra ou noutros mundos que se lhe assemelhem, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, não somente no resgate dos erros e culpas do pretérito, corrigindo as que temos que fazer de nossas ações indevidas, mas que também em louvor da justiça, mas também no aperfeiçoamento de nós mesmos e em obediência ao amor, que é o amor do Pai, do nosso Criador, que nos conduz a estas condições de evolução. Toda máquina algo produz, vencendo a inércia pela força do movimento, e toda fonte que desistisse de caminhar com receio de pedra e lodo, nada mais seria do que água parada na calmaria do charco. E nós sabemos que a água parada, né, ela se enche de bactérias e se deteriora totalmente, não sendo útil aos seres vivos. O mundo é assim a nossa escola. A família consanguínea é o grupo estudantil a que pertencemos. Olha só, a gente reencarna não é para sofrer. A gente reencarna para evoluir, para aprender. E a nossa família é este grupo estudantil. O lar é a nossa banca de experiência. Amigos representam explicadores. Olha só como é bom ter amigos, eles nos auxiliam a explicar as nossas existências. Adversários e companheiros diversos desempenham o papel de fiscais. Chico já dizia que os inimigos, né, são aqueles que estão sempre nos olhando quando nós erramos e colocando-nos a caminho do que é certo de fazer. Os parentes e companheiros difíceis são os nossos cadernos de prova. Olha que comparação maravilhosa, né? Esses que nós achamos seres dificultosos no relacionamento dos quais nós procuramos nos afastar, é com estes exatamente que nós devemos nos aproximar, pois eles são as nossas provas do nosso processo de evolutivo. É através deles que nós vamos adquirir as virtudes de paciência, de benevolência, de mansetude, de saber fazer o bem, de respeito, de compreensão. Os parentes e companheiros difíceis são cadernos de prova. O trabalho espontâneo no bem é o curso de iluminação interior que podemos aproveitar segundo a nossa vontade. E sendo Jesus, o nosso divino mestre, a cada instante da vida, a dificuldade ser-nos como bênção portadora de preciosas lições. Saibamos nós aproveitar esses estudos em nossas reflexões para podermos encaminhar as nossas existências, e principalmente esta que estamos vivenciando, e a partir desta, para adquirirmos mais consciência espiritual e adentrarmos sem retorno ao caminho da evolução. Daquele caminho que não há retorno,
daquele caminho que faz com que nós cada vez mais desejemos aprender, evoluir e fazer as coisas certas. Obrigado. E como sempre já dissemos, né, aqueles companheiros que, como nós, desejamos divulgar o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos, que nos ajudem divulgando esses vídeos junto de seus amigos, seus companheiros, seus familiares, para que possamos, na medida do possível, todos nós adquirirmos esta consciência e adentrarmos ao caminho da evolução. Muito obrigado e fiquem com Deus.